Rox the Shebeck não faz sentido. Quando pensamos nesse personagem, o seu nome já carrega um peso sobrenatural dentro do universo de One Piece. Mas existe uma contradição brutal no âmago dessa figura. O Shebeck queria dominar o mundo, esse era o seu sonho declarado, só que você percebeu que ele não fala sobre os poneglyphs, nunca comentou sobre o século perdido ou sobre o próprio One Piece? Armas ancestrais, parece que ele nem tem ideia disso. Shebeck quer mudar o planeta, mas é ignorante a todos esses assuntos, que são a chave para essa mudança. Mas mesmo assim, deseja o impossível. Impossível? O sonho dos homens nunca tem fim. Um evento na história é capaz de amarrar com uma precisão absoluta tudo o que estamos vendo dos Piratas Rocks. E não, eu não tô falando do incidente de God Valley, eu tô me referindo a outro acontecimento histórico antes desse, onde certamente houve outro embate. Um embate sinistro de proporções históricas. E sabe por que o Shebeck, se alheio a todos esses assuntos, gera tanta estranheza? Porque os remanescentes dos Piratas Rocks sabiam cada um desses segredos. Kaido dedicou décadas de sua vida à obsessão pelas armas ancestrais e tinha um roll de poneglyph sob sua posse. Big Mom também tinha um desses monumentos vermelhos, além de vários outros normais, e claro, também já falava explicitamente sobre One Piece. Barba Branca sabia que esse tesouro era real e guardava um roll de poneglyph em seu território, lá na Ilha dos Tritões. Já o Chique discutia abertamente o uso das armas ancestrais para dominar o mundo. Ou seja, todos eles, ex-tripulantes de Shebeck, seguiram em busca de algo que ele nunca demonstrou procurar. Então, como explicar essa contradição? O que aconteceu para mudar essa mentalidade? Como eles sabem o que nem mesmo o Rox sabia? Algo que já se mostrava presente nesses personagens, seja com o Chique propondo se unir a Roger devido à arma ancestral, ou a Big Mom já possuindo um roll de poneglyph antes mesmo do Roger virar o rei dos piratas. Eu realmente acredito que o que eu vou falar nesse vídeo é um spoiler para o capítulo 1158 de One Piece, ou pelo menos algo que certamente vai acontecer nesse flashback do Loki que o Shebeck já roubou pra ele, né? Então, pra gente entender o que o Oda tá construindo e o que vai ser mostrado pra nós nos próximos capítulos, a gente precisa, muito importante, deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tá? E vir comigo nessa teoria absolutamente insana, concebida por Marco, The One Piece Theorist. Ele veio com a ideia, a gente debateu bastante, eu escrevi esse roteiro, ele revisou também, então tá muito bem amarradinho e vai estar muito legal, tá? Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e hoje a gente vai falar da ilha mais misteriosa do mundo, que não é Laugh Tale. Rox the Shebeck, o sonho impossível. Antes de chegarmos ao evento que justifica tudo sobre os Piratas Rocks, precisamos reforçar a bizarrice que é o Shebeck. Um pirata que queria ser o rei do mundo, não apenas o rei dos mares, mas o rei absoluto dessa terra. Essa missão não é só absurda dentro do contexto de One Piece, ela é de certa forma incoerente com a forma que esse mundo funciona. Para dominar essa sociedade, você precisa de 3 coisas: força militar absurda, conexão com a história, conhecimento sobre os poneglyphs do século perdido e o que realmente une o mundo, e também armas ancestrais, já que até o governo mundial depende delas. Shebeck só tinha a primeira coisa mencionada aqui e parece nem ter conhecimento dos outros pontos, o que deixa evidente que existe uma falta de informação proposital nessa equação. Na própria conversa do Harold com o Shebeck, ele dá a entender que se ele tivesse uma fruta e a ajuda do Rei dos Gigantes, isso já seria o suficiente para sua vitória sobre Imu-sama. Mas não é. Quando a gente para pensar no discurso do Vegapunk, que sabe muito sobre a verdade do mundo, fica claro, evidente que o rumo dessa história vai ser definido por quem encontrar One Piece. Shebeck ia dominar o planeta sem chegar em Laugh Tale, sem descobrir o que é One Piece, sem nada disso. Ele, há 42 anos, que é o momento atual do flashback, ainda não sabe da existência desses conceitos, mas vai saber.
porque se todos os seus ex-tripulantes sabiam sobre os poneglyphs, mas ele não, isso não faz sentido. Inclusive, até agora, nesse flashback, dentro dos Piratas Rocks, nenhum comentou nada sobre esses conceitos, como se todos fossem alheios, não tivessem conhecimento desses assuntos. E a única resposta plausível para tudo isso é que o Shebek descobriu tarde demais. E olha só que bizarro, você já percebeu que a gente pegou um atalho gigantesco na história de One Piece? Que a jornada do Luffy é completamente diferente de uma jornada natural até Laugh Tale, como foi a do Roger, que inclusive é o único exemplo que a gente vai ter? Road to Laugh Tale, o primeiro grande atalho. Road Star é o verdadeiro destino final que alguém consegue alcançar através dos log posts. É pra lá que todas as rotas da Grand Line apontam. Quando você chega em qualquer uma das penúltimas ilhas da Grande Rota, todas apontam para Road Star, a suposta ilha final. Chegar lá é, em teoria, o objetivo natural de qualquer pirata que decide navegar até o fim do mundo. E o que acontece quando alguém finalmente pisa em Road Star? Segundo as palavras do próprio Gol D. Roger, eles descobrem apenas aí algumas informações meio importantes, mais ou menos importantes, se liga. Eles descobrem que Road Star não é a ilha final. Eles também descobrem a existência dos poneglyphs e também dos 4 Road Poneglyphs que estão espalhados pelo mundo, que para chegar a Laugh Tale é necessário ter a informação dessas 4 pedras. Ou seja, você só descobre e entende a importância dos poneglyphs quando chega em Road Star. E foi exatamente isso que aconteceu com o Roger, Ele chegou na ilha, descobriu a existência dos Road Poneglyphs e percebeu que estava completamente preso. Não tinha como avançar porque ninguém lia aquela língua e por isso simplesmente teve que voltar atrás. Chegou na suposta ilha final, Road Star, e simplesmente deu marcha ré, virou o barco e voltou em direção contrária a essa trajetória aí da Grande Rota. E a partir daí ele foi em busca dos Road Poneglyphs e implorou ao Barba Negra para ter o Oden em sua tripulação, para que assim pudesse ler as pedras antigas e chegar até os confins do mundo. Esse detalhe muda toda a narrativa, porque o Luffy tem a Nico Robin desde o início da obra, desde Alabasta. Ele não precisa chegar em Road Star e fazer todo o caminho contrário, porque ela sabe a importância dos poneglyphs, porque através dela a gente descobriu a importância dos poneglyphs. Isso é assustador, porque o Roger precisou gastar mais de 15 anos de sua vida apenas para chegar em Road Star e descobrir que dali não podia mais avançar, e para chegar em Laugh Tale foram quase 25 anos. 25 anos depois de alcançar Road Star. Então a jornada dele aí são basicamente uns 40 anos na brincadeira aí pelos mares para chegar em Laugh Tale. Foi uma jornada de vida inteira, então ter a Robin no bando com conhecimento dos poneglyphs, com a noção de sua importância e a capacidade de lê-los, é um dos fatores principais que não travam a jornada do Luffy, que fazem ela ser muito mais fácil e direta do que a do Roger. No capítulo 820, a Nami demonstra preocupação por não estarem mais seguindo o log posts, porque o Crocus falou que era para seguir até chegar na última ilha, mas o Inuarashi dá a chave do foguete para ela, descendo a letra e deixando claro que naturalmente a descoberta sobre os poneglyphs, a civilização antiga e a existência de Laugh Tale só acontece chegando em Road Star. Mais uma vez, você chega nessa suposta ilha final antes de Laugh Tale, famoso pedágio para Laugh Tale, e ali descobre a existência de Laugh Tale, dos poneglyphs e também de uma civilização antiga. Quando a gente chegar nessa ilha junto dos Chapéus de Palha, a gente provavelmente vai ter todas as ferramentas na mão para simplesmente avançar até Laugh Tale, mas permanece óbvio, que ainda terão grandes revelações lá. E se você já juntou o Lé com o Cré, já entendeu que Road Star é a ilha mais misteriosa de One Piece. Enquanto a gente sabe que Laugh Tale tem o tesouro One Piece e a verdadeira história do mundo, a gente sabe que Road Star indica a existência dos poneglyphs e é a chave para chegar na ilha final. Só que ela, assim como Laugh Tale, é uma ilha que não recebia um visitante há 800 anos.
Esse fato sempre me intriga, sempre me pega. A tripulação do Roger foi a primeira em 8 séculos a chegar em Roadstar. A gente sabe que para chegar em Laugh Tale é só seguir as coordenadas dos 4 Road Poneglyphs cruzados, mas para chegar em Roadstar é supostamente moleza, né? Fácil, é só seguir a rota da Grand Line e ir até onde o último log pose aponta, né? Chegou aí na final, beleza, tudo certo. Só que ninguém chegava lá há 800 anos. Então por que ninguém nunca tinha chegado lá? Os mistérios que envolvem Roadstar são equiparáveis ao que a gente tem sobre Laugh Tale. Alcançar a ilha? Praticamente impossível. Sua localização? Completamente incerta. O que a região possui? Segredos capazes de mudar o mundo. E não é exatamente isso que faltava para Rox de Shebeck e que seus tripulantes mais à frente vão ter pleno conhecimento? Olha só, no capítulo 966, Roger afirma que sua tripulação foi a primeira a chegar em Roadstar nos últimos 8 séculos. Esse evento aconteceu há 39 anos, um ano antes do famigerado incidente de God Valley, algo que, cara, tá todo mundo extremamente focado devido às revelações do capítulo 1156, indicando que a Shaki era o tesouro de Ratinosso e um possível envolvimento dela também nesse evento. Mas antes dessa batalha insana, de Rox encontrar o seu fim, né, de ter sua tripulação desmantelada, tem a chegada do Roger em Roadstar, que é um marco gigantesco. A primeira tripulação nos últimos 800 anos, mas não a única. Roger fala explicitamente que foi a primeira e não a única que chegou até lá, como se alguém também já tivesse chegado, e a gente consegue usar isso como um forte indicativo de que sim, os Piratas Rox, há exatos 39 anos, também chegaram em Roadstar. Pelo menos Rox de Shebeck também esteve lá. O mistério da ausência, o encontro há um ano. Existe uma fala do próprio Roger no capítulo 1096 de One Piece que chama muita atenção. Ao chegar em God Valley há 38 anos, ele dá a entender que não viu Shebeck há exatamente um ano, como se tivesse acontecido alguma coisa com eles há 39 anos atrás. O mesmo período que ele chegou em Rockstar e que logo em seguida, já dá para deduzir, os Piratas Rox também chegaram. Essa lacuna de um ano não é coincidência, é narrativa. Se o Roger esteve em Roadstar e pouco depois descobriu sobre os Road Poneglyphs, o mesmo vale para Rox de Shebeck. E é aí que todo quebra-cabeça começa a fazer muito mais sentido. Os Piratas Rox chegaram em Roadstar. É nesse momento que eles têm conhecimento dos Poneglyphs, que a Big Mom entende a importância dessas pedras vermelhas, que Kaido descobre sobre as armas ancestrais, que Shiki traça seus planos de destruição global com essas ferramentas antigas. É nesse momento que o mundo de One Piece, para esses piratas veteranos, muda completamente. E tudo isso deriva de um único evento: as revelações em Roadstar. Isso justifica porque até agora, 42 anos atrás, o Shebeck não dá sinal de saber sobre esses elementos. O momento da descoberta ainda vai chegar para ele e para todos os envolvidos nos Piratas Rox. Shebeck versus Roger, o encontro escondido. O incidente de God Valley foi apagado da história e todos os holofotes dos leitores estão apontados para lá, mas o encontro em Roadstar está escondido na história. Algo que o Oda ainda não revelou, mas logo vai revelar. Um evento que talvez, que provavelmente, é ainda mais importante que God Valley. As revelações em Roadstar são tão bombásticas que são como o início de um grande incêndio que vai consumir o mundo. É um local que fundamentou o Rei dos Piratas e permitiu que Laugh Tale fosse alcançado. É um momento que marca a definição daqueles que se tornaram Yonkous. Inclusive, sabendo do potencial que esconde Roadstar, é muito provável que o próprio Shanks já tenha alcançado, justificando porque ele sabe tanto do mundo como sabe, não só através da sua linhagem de dragão celestial, não só por ter feito parte da tripulação do Roger, mas através da sua própria
trajetória pirata. Agora, imagina a cena comigo. Roadstar, 39 anos atrás. Gold Roger finalmente chega ao fim da grande rota. O primeiro homem em 800 anos a alcançar aquela ilha. E então das sombras surge Shebek. Dois destinos colidem no mesmo ponto. Dois sonhos inconciliáveis. Roger quer a liberdade. Shebek quer a dominação. E ali, em Roadstar, ambos descobrem que há um segredo enterrado pelo mundo e recebem o choque da existência dos Road Poneglyphs. Inclusive, é possível que alguma dessas pedras até estivesse por lá. Quem sabe o que parou nas mãos da Big Mom, né? Faz muito sentido o da Ilha dos Tritões ter permanecido lá por séculos. Era uma galera que parecia ser aliada a Joy Boy devido à promessa que ele fez à Princesa Sereia. O mesmo vale também para o guardado no país de Wano e também o de Zou, mas o presente em Whole Cake Island, que era uma ilha meio abandonada ali para nada, sempre foi um mistério. De onde, meus queridos, Charlotte Lillian tirou essa pedra? Qual era o seu local de origem? Uma coisa eu te garanto, tá? Pro Roger ter descoberto o início da verdade do mundo em Roadstar, é porque lá tem textos em língua comum ou algum outro recurso que passe essa informação. Quiçá alguém, alguma civilização em Roadstar? Algo a ver com a voz de todas as coisas? De uma coisa eu tenho certeza, algum poneglyph já esteve ou ainda está presente naquela região. Enfim, o Roger fala, tem ideia de como me senti nesse último ano? Como uma forma de queixa, como se tivesse algo mal resolvido entre ele e o Shebek que aconteceu exatamente 39 anos atrás. Esse encontro em Roadstar foi o momento em que tudo mudou e que marcou o verdadeiro início da busca pelo One Piece. Agora, por que isso é tão importante? Porque Roadstar é a chave perdida dessa história. Nós, como leitores, estamos acompanhando aí uma jornada, uma história atropelada graças a Robin, mas no fluxo natural das coisas, Roadstar é onde tudo deveria ser revelado. É um plot twist absurdo para todos que chegam até ali. Sabe quando a gente ouve falar pela primeira vez dos Road Poneglyphs? Ou quando, sei lá, a gente vê também pela primeira vez Imu-sama? Sabe aquela noção de que o mundo que a gente está acompanhando, o mundo que a gente imagina, é muito maior do que a gente pensa? Aquela sensação de expansão absurda de um universo? Pois é, isso é Roadstar. E mesmo que a gente já saiba muito do que ela tem para oferecer, com certeza esse muito é pouco. Essa ilha lendária ainda vai trazer revelações bombásticas para todos nós. E se não através da jornada do Luffy, muito provavelmente pela jornada do Roger? Pode ser, mas é bem possível que seja pela aventura de Rox the Shebek. Enquanto Roger chegou cedo demais em Laugh Tale, Rox chegou tarde demais em Roadstar e só ali descobriu como verdadeiramente mudar esse mundo. Só que tem aquele detalhe, o sonho dos homens nunca tem fim. Sua vontade vive poderosa em Marshall D. Tate. Teoria spoiler, tá? Isso vai acontecer nos próximos capítulos, pode deixar aí anotado. Não esquece daquele like, se inscrever no canal. E é isso, estou em mudança, em processo de mudança. Estou aqui em outro país, em outro continente. E é por isso que o cenário não tá nada montado ainda, tá? Mas acho que a adaptação aqui ficou boa, a iluminação ficou legal. Tá tudo funcionando aqui direitinho e eu espero que você aí tenha gostado, tá? Não esquece daquele comentário também que ajuda pra caramba, tá? Compartilha aí com todo mundo que você sabe que é fã de One Piece. Tamo junto demais e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!